Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos, e o professor doutor Roberto Chaves, professor da UEPA, um dos meus alunos. Vou parar de ficar te elogiando. Roberto, você é um dos pesquisadores do país que começou a manusear o sacubitril. O sacubitril hoje é uma droga única, por enquanto. Sim, né? ainda. Ainda é uma droga única. A gente não tem um similar e não tem... É de um laboratório só. E ela chegou e mudou a história da insuficiência cardíaca de novo. Sim. Essa história que mudou várias vezes, mudou de novo. Roberto, você que está mexendo com ela desde o começo, fala pra gente agora do sacubitril. Falar, professor, só destacar inicialmente a importância da insuficiência cardíaca, da IC, como nós falamos, né? Então, tem que ver que a insuficiência cardíaca ela é a 7ª causa de mortalidade geral no Brasil. Que vale a 30 mil mortes por ano. Está presente em 2% da população mundial. Então, o número de internações é muito alto. O dispêndio, isso, para o modelo de saúde pública nosso, é muito elevado. Então, a necessidade de se falar sobre isso, né? Por isso que eu estou aqui hoje. Né? Quando nós ajustamos para acima de 60 anos, é a 3ª causa de mortalidade. Terceira causa. Mata mais do que câncer. A mortalidade dela ajustada para a idade chega a quase 20%, 19%. Então, é um diagnóstico muito ruim de se ter, piora muito a qualidade de vida. Né? Em relação à droga, ao sacubitril, ela não é nova. O novo é a associação. É uma grande sacada. E daqueles estudos fracassados, né, que existiram, foi você pegar lá e verificar os erros e corrigir para poder trazer, né, para uma inovação na área médica. Então, o captopril é interessante que se fale que começou com o veneno da cobra, né? No Brasil, vendido. Não entrar nessa história que aí a gente perde, apesar de um terceiro bloco, né? Então, ele vem com o chamado o inibidor da renina-angiotensina-aldosterona. Hoje a gente fala já em um novo modelo, que não é inibir, mas modular. Então, o captopril dava para o paciente e falava assim, puxa vida, está tendo tosse, efeito colateral. Se viu que a tosse, ela ocorre, a gente já sabia disso, é pela elevação da bradicinina, né? E se achava que era um efeito colateral indesejado. Depois, e aí vamos fazer o seguinte, não, então bora acabar com o captopril e vamos embora inventar aqui uma droga nova, vamos inibir só o receptor da T1 e não vai dar tosse no paciente, vai ser bem melhor para o paciente. Com certeza. Só que na medicina baseada em evidência viu que não reduziu a mortalidade dos pacientes cardiopatas, né? Então, viu-se depois que a bradicinina, ela faz parte de um mecanismo regulatório do coração. Aquele modelo cardiorrenal que nós falamos, depois foi visto que, na verdade, o coração também é um órgão endócrino. Ele produz substâncias para autorregular quando o paciente está em insuficiência cardíaca, para encurtar, né? Então, o que se via como efeito deletério, na verdade, faz parte de um mecanismo, volta a se utilizar, então, os inibidores da ECA, né? Só que os inibidores da ECA, então, viu-se que era pouco, né? A gente entendia também que existia o beta-bloqueador, necessidade do acúmulo de líquido que o paciente tem, né, de sódio, então inibir, né, etc. E se descobriu durante um tempo que nós produzimos o chamado BNP, e era antigamente diagnóstico, lembra, professor? Lembro. Né? BNP era o exame para saber se a pessoa tinha insuficiência cardíaca. Diagnóstico, né? E não se entendia a razão dele estar elevado. E aos poucos a gente foi entender que é um mecanismo de produção cardíaco, né, para simplificar, para autorregular, melhorando o peptídeo natriurético atrial, para melhorar, então, o desempenho cardíaco, produção endócrina do coração para atuar nesse mecanismo. E se for estudar um pouco mais ele, bom, se ele é produzido quando o coração está insuficiente, né, e ele, então, ele vem para melhorar, que tal dar, então, o BNP?
né? E tentou-se com Neseritide e se viu que não teve benefício. Depois de um tempo se autorregulava, a pressão voltava a subir, vinha vasoconstrição, fibrose do miocárdio e a insuficiência cardíaca continuava. Certo. E aí se parou com isso. Então eles pensaram, né? Então, se dar o BNP não resulta em um fator favorável, que tal se eu inibir a degradação do BNP? Então foi com inibição da neprisilina. Fantástica a ideia. Foi colocada essa ideia. E realmente teve um benefício, né? Mas se viu que, dando com essa droga nova, com IECA, aumentava muito a bradicina, que leva à tosse, que a gente comentou já, né? Resultava em risco de angioedema maior e se parou o estudo. Parou. Então, então eu não posso dar o IECA com o BRA, com o inibidor da neprisilina. E o BRA não reduz a mortalidade. Mas, se eu associar o BRA com o inibidor da neprisilina... Só para o pessoal entender aqui, o BRA veio substituir o IECA, né? IECA. Ou seja, eu falo para os alunos o PRIO e o TAN, né? Losartan, valsartan, e os captopril, enalapril, os PRIOs. Os PRIOs eram os IECAs. Isso, perfeito. E aí nós criamos o BRA para substituir o IECA, porque ele não dava tosse. Pela tosse. Só pela tosse. Pela tosse. Certo. E agora volta. Só que a gente tem que fazer medição baseada em evidência hoje em dia. Então, a gente estuda, tem esse entendimento nível celular, molecular, né? Mas tem que se provar hoje em dia. Fala, tem estudos de vida real, com pacientes que têm do consultório, porque alguns estudos são com pacientes selecionados que não refletem o nosso dia a dia. Então, cada vez a gente procura isso. Então, foi colocado o Paradigm, em 2014 já, a gente está falando uma coisa que não é novidade, o que já vem se falando hoje em dia, então eu inicio já no hospital, antes da alta, né? Quando que eu inicio? Eu posso iniciar na UTI, os trabalhos já são para isso. E entrar essa medicação, né? Que ela teria esse duplo benefício. É uma associação do BRA... Do BRA com o inibidor da neprisilina. Com o inibidor da neprisilina. Não posso usar o ECA porque eu aumento muito a bradicinina, risco de angioedema. Demais. O risco de angioedema. Angioedema, de alergia séria. De morrer por conta disso. Com certeza. Então, essa associação que foi uma grande sacada deles, né? Foi tentado no passado, estudo fracassado, a gente volta lá, né? Nos nossos erros e procura aprender com eles. Certo. Eu digo que a medicina ela é muito sábia nisso, tenho orgulho de ser médico e também é muito democrática. Com certeza. Porque eu tenho amigos, tenho alunos que são pessoas muito simples, né? E se formaram, está aberto a quem quiser se agregar e trabalhar nessa árdua missão, né, de cuidar da saúde, com né, ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Né, eu acho que é um ato de heroísmo. Né? Eu não falo de mim, eu falo pelos outros, falo pelo professor que está lá no hospital, né, de referência, né, ver como é a situação, ter que se envolver com tudo isso. Então, eles iniciaram essa medicação então, para agregar, né? Então, ela vem a substituir. O problema acaba sendo, às vezes, o acesso. Né? Ainda está caro, né? Ainda está caro. Português direto. Sim, é exatamente isso. Aquela questão de patente, etc. Mas a gente tem outros tratamentos, né? Ela veio, no Paradigm, ele veio colocando ali com enalapril, né? E substituindo o enalapril. Pacientes que toleravam enalapril 10 miligramas 2 vezes ao dia, a tendência é iniciar essa medicação com uma dose moderada em substituição. Aqueles pacientes, então, eram acompanhados e viram se ele tinha uma tolerância e um benefício em morbidade e mortalidade. Como deu positivo, o estudo é interrompido, né? E passa-se, então, com essa opção de tratamento. Mas existem opções mais baratas, né? Então, a gente tem que ser muito ético também com o paciente, que às vezes não tem a condição, mas naquele que tem condição, né, professor? Ou que tem interesse, ou que está mais grave, enfim, a gente tem que sempre tentar dar o melhor. Eu negocio. Você falou hospital público, eu sou o responsável pela cardiologia no Barro Barreto. Pois é. Antes, deixa eu fazer um comentário. Antes do tratamento de insuficiência cardíaca, há 20 anos a gente vem usando estatina. E estatina era caro, né? Eu lembro das primeiras, da rosuvastatina de marca, R$280. É muito caro. O que é que eu fiz? Eu chamava os familiares todos. Tá? E dizia assim, olha, o pai de vocês, a mãe de vocês, o avô tem que tomar um remédio que custa caro. Dá para fazer uma coleta para comprar, porque a vida dele hoje está dependendo disso. Né? Antigamente a gente falava, quanto custa uma vida? A resposta era, vida não tem preço. Agora tem. Agora tem um custo. Você
consegue manter. E aí, os meus pacientes da universidade, por incrível que pareça, todos faziam coletas de família toda para usar a estatina, né? Claro. Hoje, a gente vai ter que conversar isso com os novos da insuficiência cardíaca. Por quê? Porque você tem um remédio que melhora os meus pacientes, Roberto, nós já conversamos sobre isso, mas eles melhoraram muito, os de insuficiência cardíaca, muito. Eu já tinha paciente com CDI, eu tenho vários com CDI, usando as 5 drogas clássicas, tudo, e mesmo assim tinha uma vida restrita. Andava 20 metros e ficava com falta de ar, tá? E fazia, não dava para dar uma volta na esquina, porque ia ficar com falta de ar. Hoje, essas pessoas, tá? Eu uso muito o parâmetro de subir escada. Melhora na qualidade de vida. Melhoraram a qualidade de vida, ganharam peso. Pacientes que... Eu tenho um paciente que engordou, tudo bem, não engordou, absurdo, mas... Se não para, mulheres não vão querer tomar essa droga. Não para mais. Então, o sacubitril valsartana é um remédio, a gente pode até falar o nome, porque ele é único, por enquanto, o Entresto, né? As pessoas que têm insuficiência cardíaca precisam negociar com a família para comprar. Não é caro quando a gente vê que mata mais do que o câncer. Né? E quando a gente fala que é câncer, às vezes para o paciente, né? Não, quem dera que a gente pudesse mandar comprar um remédio para câncer na farmácia, né? Vai lá e compra. Quem dera. Quem dera é um termo bem paraense, né? Quem dera. Mas pior. Mas, para insuficiência cardíaca, você diz, olha, isso mata mais que o câncer. Então, vende na farmácia. É caro, mas também não é lá essas coisas. É um preço normal. É interessante falar para o paciente que continuar com as outras medicações também, né? Vem se somar, porque o mecanismo, ele tem o mecanismo da água, do sódio, do tônus adrenérgico, tem o mecanismo do ECA, a gente não quer mais inibir, mas a gente quer modular, né? A gente quer inibir o que é ruim, aumentar o BNP, então é um novo grupo, né, que se propõe, um novo grupo de droga. Então, quanto mais o paciente puder tratar, às vezes o paciente se queixa disso. Esse bando de remédio, né? E escolhe tomar 3 ali. Não sei se acontece com o senhor isso. Né? Vou 2 aqui, os mais baratos. Não precisa, porque o mecanismo é bastante complexo. E isso é um trabalho muito bonito, professor, eu acho, porque o coração é um acometimento muito frequente na nossa população, infelizmente. E a gente, com isso, a gente tira pessoas da fila do transplante, como o senhor falou, a gente dá qualidade de vida e salva vidas. Isso Roberto, eu não perco um doente meu de consultório faz mais de 20 anos. Se tomar a medicação. Se tomar a medicação. Não, eu sempre... faltou uma frase, os que me obedecem. Né? Nenhum. Os que não me obedeceram, eu acho que já morreram todos. Eu ainda falo que eles vão para o inferno, porque é suicídio. Suicídio, na minha religião, quem se suicida vai para o inferno. Então... Não, você diz, olha, não pode fumar, o cara fuma. Não pode beber, ele bebe. Não pode fazer esforço, ele faz esforço. Aí não tem jeito, né? Então eu falo para os alunos... A pessoa não quer se ajudar. Não tem. Eu lembro lá de São Paulo que eles davam alta, lembro? No Dante Pazzanese, o paciente entrava e dizia, parou de fumar? Não. O chefe dizia, dá alta para ele. Mas, professor, ele não gosta dele. Ele quer morrer, manda ele morrer em outro lugar para aumentar a estatística de outro. Né? Mas, professor, tudo bem, vamos perdoar essa vez. É uma situação. Perdeu o peso. Com boa intenção, é para fazer um choque de realidade. Esse choque de realidade é bem pesado até. Mas acabava não fazendo isso, né? Mas era assim, perdeu o peso? Não. Então dá alta para ele, ele não gosta dele. Está tomando o remédio direito? Não, olha, eu parei porque, sabe, o meu vizinho disse que era bom não tomar. Acontece até hoje. É uma fase, né? Também a pessoa vai percebendo que ela precisa, que se sente melhor com o remédio, que fez diferença. O difícil, às vezes, na medicina é isso, é tratar aquela doença que o paciente não sente dor. Esse é o problema. É tipo tratar a hipertensão. E previne algo lá na frente que vai acontecer. Se todo mundo cuidasse da hipertensão básica, praticamente 50% da humanidade tem pressão alta,
Se todo mundo cuidasse, a gente não teria insuficiência cardíaca, infarto, derrame, insuficiência renal, né? Essa coisa toda. Mas, Roberto, como a gente está quase no fim, a pergunta clássica. A droga, o sacubitril valsartana, mudou a história em termos? É uma revolução. Mudou. É uma revolução. Uma revolução na insuficiência cardíaca. Como eu lhe digo, e é bonito também na minha ideia, porque não é algo novo, né? É uma associação nova. Fantástico. É a gente aprender com os erros e serve para lições de vida também, né? Quantas vezes a gente também não tem vitória na primeira vez? Com certeza. Tente a segunda, a terceira, olha lá uma droga, né? Que já teve trabalhos no passado e que chegou o dia. Chegou o dia. Fantástico isso, pessoal. Roberto, obrigado. Eu que agradeço, professor. Meus queridos telespectadores, eu conversei com o Roberto antes do programa e nós vamos oferecer este programa a um dos nossos melhores professores na vida, ao professor Dirceu Vieira dos Santos Filho, o professor Dirceu da Escola Paulista. Foi professor, eu falo que 85% a 90% do que eu sei eu aprendi com ele, idem para o Roberto. Ele nos ensinou a manusear isso que a gente está falando hoje. E a ser médico. Né? E a ser médico. Todos os professores mesmo quero agradecer, mas se eu tiver que escolher um, e para não deixar ciúmes entre os vivos, mas eu agradeço, usando o nome do professor Dirceu, a todos os meus professores. Em especial esse aqui, que é mais do que um professor, é um pai. Roberto. É verdade. Eu vou ficar sem jeito de novo. Ao vivo ainda. Mas é verdade. Muito obrigado. Professor Dirceu, onde o senhor estiver, esse programa foi para o senhor. E todos os nossos bons professores. Um dia a gente se encontra. Uma semana iluminada para todas e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.